por um método que se origina da psicologia, que é a história de vida. E a grande questão que se colocava para a gente nesse projeto era: precisamos sim fazer uma pesquisa metodológica sobre esse método, ou seja, revisitar essa ideia de história de vida, ou esses pressupostos desse método, que foram se gestando desde da psicologia, da sociologia também e de alguns outros campos da história, né? Mas o desafio que se colocava era o seguinte: que significa lançar a mão da história de vida dentro do campo da comunicação? Significa transplantar essa história de vida tal como ela é elaborada nesses campos científicos? Ou isso exigiria um processo de reformulação deste método, deste procedimento? As reflexões sobre o método mais interessantes com as quais eu fui conversando ao longo dessa caminhada foram assinalando a necessidade de pensar e orientar esse método para os campos nos quais a gente os vem usando, né? Então, por exemplo, na sociologia há já uma caminhada em relação a isso, na história também. Foram mais dessas áreas com os pesquisadores com os quais eu mantive diálogo, né, de pensar os pressupostos desse procedimento. E o que está sendo o grande debate dentro dessas áreas é esse: como temos que reconstruir, tá? Primeiro, apropriar-nos desses métodos, né? Então, estudá-los adequadamente e consequentemente, mas ao mesmo tempo reordená-los para responder às nossas problemáticas, para não cairmos no risco de desvio, né? O Rudiger falava da questão do desvio de foco, né? Que o processo metodológico deve garantir. E eu acho que aqui, no momento de pensar a captura desses relatos, dessas memórias, foi um momento chave de pensar essa questão: como garantir que não houvesse desvio para uma história sociológica, para uma história de vida, ou psicológica, mas garantir que estes relatos nos dessem elementos para pensar o foco da investigação, que era essa ação das mídias, né? E um processo, então, de pensamento forte, de construção desse método foi feito. E uma das questões que se impuseram, porque assim, a gente já tem várias experiências, inclusive em projetos que eu participei, de construir procedimentos de história de vida, recolhendo, por exemplo, a história de vida familiar para pensar a relação da novela, com a telenovela, da memória familiar com a telenovela. Então, em São Paulo, por exemplo, num projeto que eu estive, a gente fazia essa memória familiar e depois a gente fazia discussão sobre a telenovela e tentava fazer esse link, essa relação. Como matricia uma memória familiar essas interpretações ou essa produção de sentido em relação à telenovela. O desafio para mim nesse projeto foi pensar de outra maneira. Como entrar a partir do eixo midiático, tá? E não fazer uma história de vida, colher interpretações e depois fazer essa articulação analiticamente. Como garantir no método que a entrada e o pedido de relato desses sujeitos fosse suscitando o midiático, trabalhando o midiático, e que desde aí, então, se visse, ou se pudesse colher nessas memórias, as interrelações desse relato midiático com esses elementos de cenário que vão estar também implicados na elaboração dessa memória, ou na constituição dessas memórias, que era o que me interessava, né? Não subsumir, não pensar só, a marca da mídia está aqui, mas entender essas relações com esses contextos. E aí, então, foi todo um trabalho de fazer um procedimento no sentido dessa garantia de trabalhar os eixos sempre de uma história midiática, ou uma biografia midiática, se assim a gente quiser chamar, para cada mídia investigada, onde esse contar, então, fosse gerando o relato das relações disto com os cenários de vida, né, ou as marcas de memória de vida desses sujeitos. Uma outra questão que eu acho que é interessante, que pode interessar para vocês na construção desses procedimentos, é o seguinte: é preciso entrar em contato com as teorizações e produções sobre a memória
para desenvolver bem esses métodos e procedimentos. Então, com o trabalho de memória, como é que se dá o trabalho de memória? Essa é uma questão fortemente já investigada e teorizada, vem desde Aristóteles, Platão, até os dias de hoje, na filosofia, na psicologia, etc. E é um elemento fundamental entrar em contato com isso, porque pode nos auxiliar muito nesse processo, né, de construir métodos e procedimentos para o campo comunicacional. Então, por exemplo, né, para mostrar para vocês alguns dos elementos que essa caminhada de olhar o que é esta evocação de memória, como é que se dá o trabalho de memória, como é que isso me ajudou na construção dos procedimentos. Eu li muito sobre essas questões em Aristóteles, em Ricoeur, em Bergson, em Halbach, em Ecleabose, para citar alguns dos autores. E, por exemplo, em Aristóteles, Ricoeur e Bergson, você tem, claro, consideradas as suas especificidades e diferenças enormes, né? Mas você tem uma distinção entre uma memória, uma evocação simples, uma memória que vem espontaneamente, e uma evocação laboriosa, como se diz, um trabalho de memória. Então, coletar relatos de memória, mediatizado ou não, exigiria fazer com que esse processo de trabalho de memória acontecesse. Só que esse processo ele é complexo, ele não é alguma coisa que tu senta um dia com uma pessoa e isso vem, né? Esse processo tem uma dinâmica. Por exemplo, Bergson tem a sua maneira de entender esse processo, em que é preciso que haja... Para o Bergson, há um fundo memorial que a gente tem, não diretamente acessível à nossa mente, né, consciente. Para poder fazer essa memória emergir, a gente precisa ter algum tipo de esquema suscitador que vá fazer com que essas lembranças atravessem distintos planos de consciência até chegar a se presentificar, vamos dizer assim, né, e ser realmente reconhecido como lembrança. Esse processo ele é lento, ele é laborioso, ele precisa de elementos que detonem o trabalho de memória. Ele chama de um esquema que guia, né? Algo que te estimula a entrar nesse trabalho de rememoração, que exige também abstrair o presente, porque enquanto tu está envolvido com o presente, tu não tem condições de fazer essa caminhada em direção a essa busca de memória, né? Esse trabalho de memória. Então, por isso, por exemplo, a psicologia fala que para os velhos é mais fácil o processo de rememoração. Então, estou dizendo isso para contar para vocês um dos desafios, ou um dos elementos que puderam ser pensados no processo dessa investigação. Ora, se esse trabalho é demorado, é lento, precisa desse tempo, existe um tempo ótimo, digamos assim, né? Lapsos temporais que não podem ser curtos. Se ele precisa de esquemas que orientem esse processo de lembrança, talvez a gente possa desenvolver métodos que façam isso, né? Então, nesse sentido, a gente trabalhou, por exemplo, também com acionamento de memória através de materiais midiáticos citados previamente pelos entrevistados, né? E aí, isso sim, pôde-se comprovar o resultado desses processos nessa coleta de elementos de investigação. Eu acho que eu já passei meu tempo, mas depois, se interessar para vocês, eu posso contar algumas coisas de resultados a que essa investigação foi chegando, enfim, em relação a essas memórias, né? Mas aqui eu acho que interessaria essa mesa mostrar para vocês ou contar como, ao assumir uma problemática como essa, que é a construção das memórias a partir da recepção, que exige, portanto, desenvolver uma problemática em dimensão temporal, como ela nos coloca desafios no sentido tanto de conversar com outras áreas, né? E aí eu acho que dá para ver muito bem essa necessidade que certos objetos nos colocam de romper com os esquemas disciplinares para poder dar conta da multidimensionalidade desses fenômenos, né? Então, não posso trabalhar a memória sem acessar esse conhecimento teórico, enfim, já elaborado em outras áreas. E, ao mesmo tempo, também esses desafios metodológicos são imensos, né? Porque são processos também investigados por outras áreas e que têm especificidades e que são complexos, né? Vão além das entrevistas que a gente normalmente está acostumado, ou dos processos que a gente mais comumente, talvez, tem trabalhado no campo da comunicação.
Eu vou parar por aqui e depois, se houver tempo,